Tá vendo esse sorriso? Então, antes ele era assim. E toda a transformação foi feita com resina composta. Nesse vídeo a gente vai ver todo o processo de como reabilitar com resina composta. Diagnóstico, plano de tratamento, todos os passos de como fazer essa reabilitação de forma segura e com 100% de previsibilidade. Se você quer acompanhar tudo sobre esse caso, já vai deixando seu like aí e vamos embora. Essa aqui é a Sandra. A principal queixa dela é a sensibilidade que ela tinha nas oclusais dos molares, 16, 17, 46, 47. Ela reclamou também que ela trocava frequentemente as restaurações desses dentes. E sempre que ela fazia essa restauração, ela acabava ficando alta e na hora do ajuste oclusal, expunha a dentina e voltava toda a sensibilidade. Em relação à estética, a queixa dela era que os dentes superiores eram curtos durante o sorriso e que quando ela falava, esses dentes não apareciam. E na avaliação a gente percebeu alguns sinais leves de perda de dimensão vertical, tanto no canto dos lábios, como também principalmente nesse sulco bem marcado que está entre o lábio inferior e o mento. Apesar dela ter os lábios bem volumosos, se a gente olhar durante o sorriso, dá para perceber uma falta de suporte nos lábios. Então cabe a gente aumentar o volume dos dentes. E se a gente olhar esse sorriso de frente, fica muito fácil perceber como esse sorriso é invertido. Ainda mais ela que tem o lábio com uma curvatura bem definida, uma bela curvatura de sorriso, os dentes da arcada superior acabam não acompanhando, então fica muito evidente esse sorriso invertido. Quando a gente olha de perfil, a gente percebe que os dentes poderiam também ser mais longos, para acompanhar esse movimento do lábio, né? E a borda incisal está muito vestibularizada. Então, quando a gente for aumentar, a gente também pode jogar ela um pouquinho mais para lingual. Na foto oclusal, a gente pode perceber que os caninos estão bem vestibularizados, muito mais que os outros dentes, só que como falta volume nesses lábios, a gente vai utilizar a referência desses caninos, a referência de volume desses caninos para aumentar o volume dos outros dentes. Agora a gente vai começar o planejamento e a gente vai começar definindo qual é a dimensão vertical ideal para ela, para a gente poder criar o espaço restaurador, para a gente conseguir devolver o espaço para poder fazer a restauração daqueles molares e também melhorar a harmonia da face. Então a gente vai utilizar os próprios lábios como referência para definir qual é a DVO perfeita para ela. Inclusive nessa comparação a gente pode ver como já melhora muito o lábio e como ele fica muito mais simétrico. A gente também já diminuiu muito aquele sulco que estava bem evidente entre o lábio inferior e o mento. E ainda a gente conseguiu diminuir a profundidade da olheira. Tudo isso foi feito numa simulação muito rapidinho de como a dimensão vertical dela deve ser. A gente inclusive já consegue ver também uma maior exposição dos dentes durante o sorriso dela. Agora, para a gente poder definir o tamanho ideal dos dentes, a gente vai fazer uma simulação de um dente superior e de um dente inferior. E novamente a gente vai utilizar o lábio. Agora, tanto na posição do repouso, para a gente poder ver o comprimento desses dentes, e durante o sorriso para a gente poder ver não só o tamanho, mas também o volume ideal. A gente quer procurar agora dar justamente aquele apoio ao lábio que está faltando. E quando a gente compara a situação inicial, dá para poder perceber exatamente o aumento da exposição dos dentes durante o sorriso, além de o dente agora estar sim acompanhando toda aquela curvatura do lábio durante o sorriso. E agora a gente percebe como o lábio está muito melhor apoiado pelos dentes. Agora está quase pronto o planejamento. A gente vai fazer a moldagem, o registro do arco facial, o oclusal, montar o caso no articulador e mandar tudo isso para o laboratório com todas as orientações para eles poderem fazer o enceramento. E para não ter surpresa do resultado final, antes de fazer as facetas com resina, a gente vai fazer um ensaio desse enceramento, direto na boca do paciente. Já na primeira prova, apesar de a gente já ter uma grande melhora do sorriso e tudo mais, a gente percebe que durante o repouso, os dentes superiores não estão aparecendo. Então tá faltando um pouquinho a gente aumentar esses dentes para realmente combinar com o sorriso, ficar tudo direitinho. Então eu vou passar todas as informações para o laboratório para ele poder fazer os ajustes. Quando ele fizer o ajuste, a gente vai fazer a segunda prova, a gente já vê a grande melhora que tem já com o rosto, já com a boca fechada mesmo, a gente já vê grandes mudanças na face do paciente, o melhor suporte do lábio, o volume do lábio aumentou mais ainda. A gente vê também que no repouso, agora sim, os dentes estão aparecendo e durante o sorriso a gente tem aquele sorriso positivo acompanhando o movimento do lábio, a gente já vê uma face muito mais harmônica, muito mais bonita. Se a gente compara as imagens da prova junto com as imagens da situação inicial, fica muito evidente as mudanças que a gente fez no rosto do paciente. Inclusive o suporte daquele lábio, aquele lábio superior que dobrava um pouquinho aquela barriguinha quando o paciente sorria, agora não, com o suporte correto dos dentes ao lábio, né, com a posição correta desses dentes,
Agora esse lábio faz um movimento mais natural, fica muito mais harmonioso o sorriso, a face muda bastante. Então a partir desse momento a gente está pronto para fazer a reabilitação. A gente já pode fazer as restaurações definitivas em resina composta nessa paciente, mas como você sabe, como é que eu vou conseguir copiar exatamente na mão tudo isso para a boca da paciente? Exatamente nesse volume, com esse formato, com a anatomia, que quando ela provou, ela gostou. Então a gente vai fazer uma matriz transparente, copiando exatamente o enceramento, para então a gente começar a fazer essas reabilitações de resina composta. Com a matriz transparente a gente vai transferir exatamente tudo que estava no planejamento, a forma, comprimento, a textura, todos os detalhes anatômicos, eles vão do enceramento direto para a boca do paciente. Você não vai precisar se preocupar em ter que esculpir nada disso, vai ser tudo pronto e você só vai precisar depois fazer o polimento. Essa resina que a gente vai utilizar, ela não é flow, a gente não usa resina flow injetada. O que a gente usa é uma técnica chamada sanduíche, onde a gente vai usar tanto a resina composta, e esse vai ser o nosso principal material restaurador, e a gente vai colocar embaixo dela, que vai ficar entre a resina composta e o dente, uma pequena quantidade de resina flow. Essa resina flow, ela não é a restauração principal, ela só é a base, ela só serve de base entre o dente e a restauração. Quando a gente coloca todo esse conjunto sobre o dente, a resina flow que escoa. E esse excesso que a gente tem, ele é muito pequeno, ele é muito mínimo e é fácil de remover. A gente não tem sobrecontorno nesse tipo de restauração. E a gente fez todas essas 24 facetas num dia só. Eu demoro cerca de 3 horas cada arcada para poder fazer uma reabilitação dessa. É muito fácil, é muito simples e mesmo trabalhando sozinho, sem auxiliar, eu consigo fazer nessa velocidade. Essa técnica, ela garante a precisão de você conseguir realmente essa reabilitação perfeita, de você conseguir essa transformação sem nenhuma dificuldade para o seu paciente, exatamente do jeito que você planejou, com 100% de previsibilidade para a boca do seu paciente. Agora vamos comparar o antes e depois, vamos ver como ficou. Então assim, desculpa, eu sei que eu sou suspeito para falar. É absurda a diferença já no lábio do paciente, já com ela séria. A harmonia do terço inferior é evidente. O sulco entre o lábio inferior e o mento praticamente desapareceu. Se você olhar a linha dos lábios que estavam um pouquinho caída, agora elas não estão mais. Se a gente vê no repouso, a exposição dos dentes está perfeita, o suporte do lábio está exatamente como devia ter, não tem mais aquela barriguinha que forma no lábio, ele está totalmente apoiado, ele está bem suportado pelos dentes. Se a gente olha em 45 graus, a gente vê exatamente como está correta a curvatura da linha incisal acompanhando a linha da curvatura do sorriso. Quando a gente olha no perfil, a gente vê que realmente aquela barriguinha, aquele volumezinho extra que tinha no lábio, ele desapareceu. Agora o lábio faz o movimento perfeito. Me conta aí no comentário o que você achou desse resultado. E tudo isso foi feito com a resina composta. Você corrigindo a posição desses dentes, o tamanho, o comprimento, o volume, você consegue dar uma harmonia da face. A gente não precisou de botox, a gente não precisou de preenchimento, nada disso. Apenas a correção da forma, tamanho, volume dos dentes. E tudo isso repetindo com a resina composta. Realmente, o caso ficou muito bonito. Eu não canso de ficar olhando realmente a beleza, o resultado que a gente conseguiu, toda essa questão do suporte labial e tudo mais. Então agora é a sua vez. Então aproveita que o YouTube já separou mais 2 vídeos para você continuar aqui no nosso canal, continuar assistindo os vídeos que vão ajudar muito no dia a dia da sua clínica para você também conseguir atingir resultados como esse utilizando a resina composta. Valeu!